Vasco continua firme e forte no mercado atrás de reforços para preencher lacunas ainda em aberto no nosso plantel. No dia que o Vasco se reapresentou na parte da manhã no CT Moacir Barbosa, condicionamento físico de alguns atletas que estão no departamento médico do Vasco preocupa. São dúvidas aí para o jogo contra a equipe do Botafogo. E claro, a gente vai falar muito aí sobre receita, alívio financeiro, porque o Vasco da Gama, nesta janela, conseguiu arrecadar 70 milhões de reais entre vendas de ativos e também a situação inerente a mecanismo de solidariedade. Peço a você, meu irmão, minha irmã vascaína, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Deixe o seu joinha, mas se inscreva mesmo no nosso canal. Mais da metade das pessoas que nos assistem periodicamente ainda não são inscritas no nosso canal. Meus amigos, o Vasco se reapresentou após 2 dias de folga para os atletas. O Vasco inicia hoje a sua preparação para o jogo contra a equipe do Botafogo, que vai acontecer na próxima quinta-feira, no dia 11. E a situação é a seguinte: são 8 dias de trabalho. O Vasco vai pegar um Botafogo desfacelado, que vendeu alguns atletas aí, e chama a atenção, porque a partir de hoje, o Diniz terá todos os 6 reforços que foram contratados à sua disposição. O Thiago Mendes, o Barros, o Andrés Gomes, o nosso Robert Renan, o Matheus França e também o Carlos Cuesta. O Vasco, que vai ter 8 dias para preparar esses jogadores, exceto aí o Carlos Cuesta, que não terá condições de enfrentar a equipe alvinegra, por não ter sido inscrito nessa fase da Copa do Brasil. Mas o seguinte, o Diniz vai ter muito mais opções daqui para frente. E, meus amigos, algumas situações lá no departamento médico do Vasco preocupam. A gente já sabe que o Jair vai ficar 1 ano, no mínimo, fora. E alguns jogadores estão fazendo um trabalho de transição para voltar, fazendo academia para fazer fortalecimento muscular, como é o caso do PH e como é o caso do Thiago Mendes. Jogadores ali que foram preservados no jogo contra a equipe do Sport, né? Esses jogadores não preocupam. Mas a situação do Tietê e do Paulinho são 2 situações que preocupam o jogo contra a equipe do Botafogo. Esses jogadores ainda são dúvidas, inclusive, para o jogo contra a equipe do Ceará aqui no estádio São Januário. A situação é a seguinte: mês de setembro, o Vasco não joga fora do Rio de Janeiro. Então, o desgaste físico vai ser muito, muito menor. O Vasco da Gama continua em busca de reforços. O Vasco conseguiu arrecadar, entre venda aí de jogador e mecanismo de solidariedade, 70 milhões de reais, né? O Vasco, coincidentemente, empatou com a quantidade aí de contratações que foram feitas nessa
janela a outra, começo do ano, né? E foi 70 milhões que o Vasco gastou, o Vasco conseguiu empatar, manter aí um equilíbrio. Mas a situação é a seguinte: a partir de hoje, o Vasco da Gama está no mercado aí de prateleira menor, mas o Vasco vai ter que se reforçar. E a situação é a seguinte: a gente está com um problema muito grande no setor de volância. E o Vasco vai atrás, porque o Vasco emprestou o Juan Esforza, o Jair se lesionou, a gente está com problema ali e do Paulinho, né? E o Thiago Mendes, né? Ali também é um jogador que fisicamente ainda não conseguiu entregar. O que foi escancarado ontem, que a gente tomou conhecimento, conversando com algumas pessoas dentro do Vasco da Gama, é que o Vasco vai atrás de um zagueiro para jogar pelo lado direito. Isso está claro, tá? Inclusive, ontem a gente tomou conhecimento que o Vasco fez sondagens aí ao zagueiro que atuou pelo Ceará e pelo Santos, que é o Messias, que hoje está lá no Goiás, clube o qual lidera a Série B. Perfeito? O Vasco foi atrás desse zagueiro, que atua pelo lado direito. E o Vasco também busca reforçar o seu ataque com um cara aí que seja simplesmente sombra do Vegete. A gente tomou conhecimento que o Vasco disputa, junto com o tricolor paulista, com o São Paulo, a contratação do jogador Pedro Rocha. Ele mesmo Pedro Rocha que passou por Flamengo, que passou por Botafogo, passou por Cruzeiro, né? É um jogador muito experiente que está jogando a Série B lá no Remo. Ô, Laureano, eu não estou entendendo muito bem essa situação. Por que dois jogadores de Série B? Por que você está falando isso já que a janela fechou? Meus amigos, a janela fechou para atletas que possuem vínculo empregatício, tanto no exterior como jogadores que atuem na Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Mas não existe impeditivo o Vasco da Gama recorrer a preencher lacunas com jogadores que atuam na Série B do Campeonato Brasileiro ou em divisões inferiores, ou jogadores brasileiros ou estrangeiros que estejam sem vínculo empregatício. Perfeito, pessoal? Então a gente passa essa situação, o Vasco continua se movimentando no mercado e para não passar raiva tem que se movimentar, né? Principalmente aí a zaga do Vasco. Pelo lado direito, a gente tem o Hugo Moura improvisado hoje e o Cuesta, certo? Então, é problema aí. A gente vai ter que ir atrás. Bom, obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!